É muito bom nós virmos à casa do nosso Deus. Eu sei que todos nós viemos aqui com um propósito. Quando eu estava chegando, eu desci da moto e fui abordado por um senhor procurando um livro Grande Conflito. E procurei aqui na igreja, não tinha o livro. Perguntei se tinha algum lugar que eu poderia levar o livro para ele. Ele falou: olha, de promessa eu já estou cheio. E reclamou, e reclamou. E a gente, às vezes, fica pensando, o que é que leva o ser humano a ficar assim, tão amargo, né? E de todas as formas que eu tentei, não estava bom para ele. E falei para ele que eu levaria o livro para ele amanhã, que eu tinha na minha casa. E ele falou: olha, amanhã eu estou indo para Araguari. Eu falei: mas de repente o senhor tem um endereço aqui que eu possa deixar o livro para o senhor? Não, eu não tenho endereço, eu moro na rua. Eu falei: mas não tem nenhum ponto de referência? E não teve jeito. E eu pensei, a única coisa que eu posso fazer é entrar para dentro da igreja e orar por aquela pessoa, né? E orem, irmãos, porque tem tantas pessoas nessa situação, tantas pessoas vivendo num mundo assim, com muita tristeza. E Jesus nos ama e Ele se entristece com as nossas tristezas, né? E vamos orar para que essas pessoas realmente eles possam ter um encontro verdadeiro com Deus, porque a paz só Deus pode dar, mais ninguém, né? Mais ninguém pode dar a paz. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu prego aqui na Igreja Central, a primeira vez que eu entro na igreja depois da reforma. Eu não tinha tido a oportunidade de ver o quanto que ficou bonita a igreja de vocês. Que Deus seja louvado e honrado, tá? Porque vocês estão de parabéns, essa casa de Deus ficou maravilhosa, tá? Nós vamos abrir agora as nossas Bíblias. Eu gostaria de convidar você para que, com a sua Bíblia na mão, fechasse os olhos comigo e nós vamos buscar a Deus mais uma vez em oração. Pedir a Ele sabedoria, para que Ele ministre nesse momento esse culto. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos a Tua palavra mais uma vez. Mas a palavra é Tua, Senhor. Por favor, neste momento derrame sobre cada um de nós o Teu Santo Espírito. Fale aos nossos ouvidos a Tua palavra e nos ajude a compreendê-la, mas acima de tudo, nos ajude a vivê-la. Pois é em nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, tem muitas coisas que não têm retorno. Mas, graças ao bom Deus, tem muitas que têm. Esses dias atrás eu fui cortar o cabelo e o barbeiro que corta meu cabelo estava tão entusiasmado conversando com a filha dele, com uma amiga, a respeito de uma pescaria. E ele olhou para mim e falou assim: a gente corta seu cabelo usando o pente 3? Eu não entendo de pente, né, da máquina lá de cortar o cabelo. Falei: sou Carmo, não sei. Não, eu acho que é. E começou a cortar meu cabelo, cortou dos lados. E a gente corta tudo com o pente 3. Eu falei: sou Carmo, não sei. E de repente ele pegou a máquina e tchum aqui no meio. Quando eu pensei em falar, irmãos, não, calma, sou Carmo. Já não dava prazo mais. Já tinha ido até no meio do caminho. Aí eu fiquei caladinho, pensei, se eu falar para ele agora, ele vai ficar constrangido, né? O rapaz já não é dotado de muito cabelo. Eu ainda passo o pente 3 na comunheira. Então eu fiquei caladinho. Pensei, agora tem um lado bom, vou ficar muito tempo sem precisar vir no seu Carmo. Mas sabe, irmãos, tem muitas coisas que não têm retorno. Começa isso que aconteceu no barbeiro. Mas graças ao bom Deus, que muitas coisas têm. E é disso que eu quero falar com vocês.
Eu gostaria de convidar vocês para que abríssemos a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem que eu quero compartilhar com vocês está em Marcos 10, 17. E o que me impressiona nessa passagem é que Jesus conta a história de um jovem que se aproximou dele com um objetivo. Todos nós nos aproximamos de Cristo com um objetivo. Toda pessoa, quando se aproxima de você, ela faz isso com um objetivo. E esse jovem se aproximou de Cristo, e o texto nos mostra que ele queria saber o que ele deveria fazer para ser salvo. Para ser salvo. E no verso 21, no verso 20, diz aqui o seguinte: então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado, todas as coisas que o Senhor me disse, eu tenho feito desde quando eu era jovem. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz no versículo 22, que contrariado com esta palavra, ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus não precisa do dinheiro de ninguém. Ele não precisava daquele dinheiro no ministério dele. Mas Jesus tinha um objetivo quando ele falou para aquele homem. Jesus queria o coração, porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus o amou. Quando a gente ama alguém, o que a gente mais quer daquela pessoa é o coração. Jesus queria ser amado por ele, porque Jesus o amou. A gente voltando lá no princípio da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 22, se não me engano, conta a história de Abraão. Teve um filho aos 100 anos de idade. E sabe, irmãos, eu já pude reparar algumas pessoas que têm filhos assim numa idade mais avançada. O quanto que eles são preocupados, se apegam muito com os filhos, né? Parece que o amor é até maior. Eu fico pensando, Abraão teve um filho nessa idade e era o filho da promessa. Era aquele filho que ele havia esperado há tantos anos. Mais de 50 anos, eu imagino, esperando um filho. Tinha tido um filho numa situação meia complicada, e aquele filho não tinha dado o prazer que ele gostaria de sentir como pai. E agora, ele tinha um filho, um jovem, quem sabe uns 13, 14 anos, um rapazinho. E eu imagino que aquele garoto, ele dava muito gosto para o pai.
trazia muita alegria para o seu pai, aquele garoto. E um dia, Deus conversa com Abraão e pede a Abraão aquilo que ele tinha de mais precioso. Pede o seu filho. Irmãos, já aconteceu de você deitar e não conseguir dormir de preocupação? Eu sou muito bom para dormir. Mas quando bate a preocupação, a gente vê que o nosso organismo se desestrutura. Você que era muito bom para dormir já não fica tão bom para dormir mais. Não consegue fechar os olhos e dormir. Eu imagino que naquela noite, Abraão não fechou os olhos. Porque Deus havia pedido algo que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho. Eu imagino que se eu estivesse no lugar de Abraão, quem sabe mais uma vez eu decepcionaria meu Deus. Eu não sei se eu teria coragem de tomar as atitudes que Abraão teve. Mas a gente precisa um dia ser um Abraão. E se você ainda não passou por um momento desse, um dia você vai passar. Quem sabe no trabalho, quem sabe com a família, um dia você pode sim passar uma noite preocupado, como um dia Abraão passou. Mas Deus pediu o que Abraão tinha de mais importante. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. O que Deus queria de Abraão? Era o filho? Não. Era o coração. O que Deus queria do jovem? O coração. O que Deus quer de você e de mim, irmãos? Você tem alguma dúvida? Deus quer o nosso coração. Onde é que Deus, qual é o lugar que Deus tem ocupado na nossa vida? Hoje eu conversava com um colega de trabalho. Quais os objetivos de Deus para a nossa vida? Tudo que Deus colocou nas nossas mãos, irmãos. Tudo que nós somos e fomos e seremos tem um objetivo: a salvação. O que Deus queria, o que Cristo queria quando Ele olhou aquele jovem rico e o amou. Deus queria o coração daquele jovem porque Jesus queria que ele fosse salvo. Jesus queria que ele tivesse uma vida eterna. Quando Deus teve aquela conversa com Abraão e aquela prova de amor que nós conhecemos, ele queria o coração de Abraão, porque ele queria salvar Abraão. Sem o coração, irmãos, não tem salvação. Se eu não entregar o meu coração, não tenho salvação. Todas as oportunidades que você tem de falar com alguém, todas as horas que você encontra com uma pessoa na porta da sua casa, na porta da igreja, no seu trabalho, nenhum momento passa esquecido de Deus. Todas as possibilidades que você tem de cumprimentar alguém, dentro de um ônibus, no trânsito, todos os momentos, o objetivo de Deus para nós é que naqueles momentos sejamos veículos de salvação.
muitas vezes nós nos pegamos, até mesmo com preconceitos. Muitas vezes nós somos preconceituosos. Muitas vezes, queridos irmãos, a correria do dia a dia faz com que você veja alguém, de repente, passando uma dificuldade ali, e fala, puxa vida, mas eu não posso parar para ajudar. Mas alguém vai parar. Essas oportunidades, elas são minhas e suas. O Deus que eu e você servimos, Ele tem um propósito para a nossa vida. E Deus, irmãos, Ele usa pessoas que nós nem imaginaríamos para levar o Evangelho. Todos nós temos as pessoas que nós amamos de forma mais carinhosa. Na nossa vida cristã, nós bem sabemos que temos que amar ao próximo como a nós mesmos, mas isso fica um pouco vago na nossa vida, no dia a dia. A gente sente o verdadeiro amor quando a gente se torna pai e mãe. Aí a gente consegue vislumbrar de uma forma mais séria o que é o verdadeiro amor. Às vezes eu vejo alguns filhos ou filhas que não tratam o pai e a mãe tão bem quanto deveriam. E às vezes fico pensando, é só uma questão de tempo. Na hora que ele se casar, que vier o primeiro filhinho, e que ele passar a primeira noite em claro, com aquele filhinho, quem sabe com febre, ou num hospital, aí as coisas vão mudar. Aí ele vai começar a tratar o pai e a mãe de uma forma diferente. É só uma questão de tempo. E eles um dia vão compreender. Mas sabe, irmãos, eu tenho uma pessoa que eu amei muito, que foi o meu avô. Eu gostaria de compartilhar com vocês a entrega desse coração. Eu já era adventista já há alguns anos, e um dia eu estava com meu avô lá no sítio dele, e ele conversando com o arrendatário, e de repente ele falou para o arrendatário o seguinte, falou, olha, a Jerônima quer ir à igreja, eu não vou proibir não. Tipo assim, se eu quisesse proibir, eu até proibia. A Jerônima quer ir na igreja, eu não vou proibir não. Eu não vou. Mas ela quer ir, tudo bem. E eu fiquei olhando o meu avô e eu gostava muito dele, nós éramos muito amigos, e eu, naquela hora, irmãos, eu olhei e falei, puxa vida, mas... fiquei decepcionado de ouvir o meu avô falando daquela forma, assim, com tanta arrogância. Mas era o jeito dele. Ele era baixinho, mas era um homem de voz forte. As minhas tias, são 7, elas não gostavam assim. Quando o meu avô chegava num lugar, todo mundo saía caladinho, porque ele era muito bravo. E um dia, eu cheguei na casa do meu avô, eu sempre almoçava lá. E comecei a perceber que eu chegava lá, na hora do almoço, o meu avô, já com as vistas um pouco fracas, estava próximo da janela com um livro da capa preta, lendo aquele livro. Não era a Bíblia, porque eu já era adventista, conhecia bem a Bíblia, não era a Bíblia. Eu ficava assim, todos os dias, naquele horário, eu chegava para almoçar, meu avô está lendo aquele livro perto da janela. E um dia eu perguntei para ele, falei, vovô, mas que livro é esse? Ele falou para mim assim, esse livro aqui chama, acho que é Vida de Jesus. E ele foi me contar a história daquele livro. Há uns 50 anos atrás, passou um comportor lá na fazenda, vendendo livros. E meu avô tinha adquirido uma dívida muito grande, porque ele tinha como compro as terras que ele morava na ocasião.
e estava devendo muito. E então o comportor mostrou os livros e ele pegou esse livro da capa preta e chegou lá na minha avó e falou assim: Jerônima, eu vou comprar esse livro aqui para nós. E livro na época era muito caro. E minha avó falou: você está doido, José? Tanto que nós estamos apertados, os meninos não estão tendo nem roupa direita, você quer comprar um livro? Eu falei assim: ó, nós não temos nada que fala de Jesus dentro dessa casa, eu vou comprar esse livro. E comprou, irmãos. A minha avó era muito católica, tinha uma voz contralto muito boa. E ela, na época da seca, nesse período que nós estamos, eles tinham o costume de pegar umas vasilhas com água e levar lá numa colina, tinha um cruzeiro ali, uma cruz, e eles iam cantando e rezando e jogava a aguinha no pé dessa cruz, que era para a chuva vir logo. E a minha avó que puxava os cânticos. E um dia, a minha avó resolveu ler o livro. Leu o livro, começou a ler a Bíblia, até aprendeu a ler mais, segundo ela. Ela dizia que a leitura dela era muito ruim, e ela aprendeu a ler mais usando esse livro e a Bíblia. E um dia foi para a cidade. E ela foi passando perto de um barracão e escutou algo que ela tinha lido. E aquilo chamou a atenção dela. E ela parou, era o irmão Ataídes e o pastor Campos, né, irmão Ataídes? Fazendo a primeira série de conferências lá em Tiltaba. E a minha avó parou, ouviu, sentou e nunca mais, irmãos, saiu da igreja. E ela leu esse livro e guardou. E aproximadamente quase 40 anos depois, o meu avô, não sei como, mas Deus sabe, acha esse livro e começa a ler esse livro. E eu fiquei preocupado com o meu avô lendo aquele livro. Preocupado assim, pensando: gente, mas o que está acontecendo com o meu avô? Todo dia lendo esse livro. Um dia eu cheguei lá, na sexta-feira, ele falou para mim assim: meu filho, amanhã eu vou batizar. Vai na igreja. Sabe, queridos irmãos, naquele dia eu percebi que Deus tinha dado um toque tão especial no meu avô, que ele resolveu dar o coração. E a vida dele mudou. Sabe aquele homem que as filhas nem não se aproximavam dele assim? Depois que ele entregou aquele coraçãozinho nas mãos de Cristo, um dia eu ouvi a minha tia falando assim para minha avó: mamãe, eu amava o meu pai. Eu sabia que eu tinha um pai, né? Ele nunca deixou faltar nada para a gente, mas hoje eu amo ele muito mais. Ele deixou de ser amargo. As minhas tias sentavam no colo dele, sabe? Beijava a cabecinha dele. Era um cuidado com ele. Sabe, irmãos, o plano de Deus para a vida nossa é melhor. Quando eu olho a minha vida, quando eu olho a vida do meu avô, que foi a pessoa que foi o meu exemplo, o quanto que a vida do meu avô melhorou, depois que ele só fez uma coisa, ele só entregou o coração nas mãos de Deus. Eu fico pensando o quanto que a vida de Abraão melhorou, depois que ele entregou o coração nas mãos de Deus. Eu imagino que a sua vida também melhorou muito. Daquele jovem, do jovem rico, nós não temos notícias. Mas quem sabe, podemos ter ainda uma surpresa. Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Eu e vocês podemos fazer diferente a partir de hoje, irmãos.
Eu não sei se você tem sido feliz, se você tem sido infeliz. Eu só sei te dizer que tudo o que Deus pede para você fazer é bom para você, e você ainda ganha o céu de presente. Deus ama eu e você, mas para que possamos usufruir desse amor, precisamos amá-lo também. E amar é dar o coração. Que Deus abençoe a você e a mim. Que nós possamos dar o coração. O coração é tudo, irmãos. Mudanças não resolve. Abraão mudou e não resolveu. Saiu da sua terra, foi para um lugar longe, mas não era o suficiente. Mudanças não resolvem. As mudanças são exteriores. Nós precisamos dar o coração. Nós vamos ter uma música especial agora com o quarteto. E enquanto o quarteto canta, eu quero pedir a vocês que fechem os seus olhos e conversem com Deus. Só você sabe o que tem ocupado o primeiro lugar no seu coração. E o que você vai fazer agora, ninguém pode fazer por você. O seu coração, só você pode dar. Por favor, aproveite esse momento. E vamos sair daqui na certeza de que estivemos na presença de Deus e que Ele hoje tem o nosso coração e o terá para todo sempre. Amém. Com meu Jesus eu me encontrarei, pois Ele ama-me. Ouço sua voz, nele confiarei, vida terei sem fim. Voa, Jesus, voa, Jesus, tudo a Ele, tudo a Ele. Voa, Jesus, voa, Jesus. Ele é meu Salvador. Com meu Jesus eu me encontrarei, com Ele eu andarei. Seu é o amor, gozo me dará, nele confiarei. Voa, Jesus, voa, Jesus, tudo a Ele, tudo a Ele. Voa, Jesus, voa, Jesus, Ele é meu Salvador, meu Salvador. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido Deus, muito obrigado porque um dia o teu braço de amor e misericórdia alcançou a cada um de nós. Senhor Deus, nós não somos melhores do que nenhuma pessoa na face desse planeta. Nós sim temos um pouco mais de responsabilidade, porque conhecemos a tua palavra e sobre nós repousa o dever de compartilhá-la. Mas, querido Deus, muitas vezes nós nos sentimos incapazes, pequenos. E às vezes nos sentimos assim porque somos inseguros, não entregamos o nosso coração inteiramente a Ti. Por isso, neste momento, nós queremos Te implorar que, por favor,
tome o nosso coração, Senhor. Nós o damos a Ti neste momento. Sabemos que o Senhor tem um plano para nós, que é a salvação. Mas isso só pode ser possível se dermos a Ti o nosso coração. O Senhor conhece o que tem sido o nosso apego neste mundo. Nos liberte, Senhor Deus. As ofertas são tantas coisas existem, as quais o inimigo coloca à nossa frente para tirar de nós esse brilho do Teu rosto, querido Pai. Mas, por favor, que a partir de hoje sejamos diferentes. Que os nossos olhos possam estar focados nos Teus olhos. E que o nosso coração bata ao lado do Teu coração. Leva-nos para os nossos lares na certeza de que estivemos na Tua presença. Seja com cada pedido que foi feito aqui na Tua casa. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz e a Tua luz. Pois é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém.